tarde, João Colasso. Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo a falar. A distância às vezes é inimiga do convívio que hoje em dia muitas vezes não se consegue fazer, porque eu gostaria de estar a conversar consigo nesta conversa, passo o pleonasmo, informal, à mesa de uma padaria portuguesa com sumo de laranja e estarmos a falar um bocadinho, para nos conhecermos melhor. Porque no fundo o desporto é composto de pessoas e colocam as suas emoções no desporto. O João Colasso é um homem com 21 anos, ao que sei, anda nestas andanças do campo, talvez pelo menos naquilo que eu consigo ver, há uns 6, 7 anos começou a registrar em lugares. Não sei desde que idade é que pratica a modalidade desportiva onde neste momento pontua melhor. Desde já agradecer também pelo convite. Obrigado. Assim, ao Panatlo e também ao Ética Summit. É um prazer enorme estar aqui. Já pratico este desporto há cerca de 8 anos. Muito bem. E desde que comecei também a competição. Olha, explique-me uma coisa. Eu já vi muitos nomes de modalidades e disciplinas de modalidades. Nunca vi semi-handball, semi-karaté. O que é isto de semi-campo? É meio campo? Não. Em duas palavras, o que é que quer dizer semi-campo? Dentro do campo nós temos duas vertentes, temos a vertente esportiva e a vertente tradicional. Dentro da vertente tradicional depois nós temos as formas com armas e a defesa pessoal, e dentro da parte mais desportiva nós temos alguns tipos de combate que acabam por ser diferenciados entre si e daí também os diferentes nomes. Temos o semi-campo, que é um combate mais de velocidade, temos o full camp, que é um combate de potência, o submission camp, que é um combate que é feito no chão e já com projeções, e temos também o knockdown. Muito bem. Olha, eu tenho alguma simpatia por estar a falar consigo sobre estas questões de uma modalidade de luta e ter um bocadinho o seu sentimento, porque eu, durante muitos anos, digamos, no furor da minha juventude, até meio da minha idade, fui um karateca, não é? E vivi as primeiras, digamos, discussões sobre o desporto arte marcial, este compromisso de desporto e arte marcial. Uma arte marcial, em bom rigor, é sempre algo que deve resultar com a maior economia de técnicas na neutralização do adversário. Não é? E essa neutralização do adversário, enfim, desde as lutas medievais, resultam do impacto das técnicas. Sempre estamos a falar em desporto, enfim, e também o karatê neste momento, como todas as outras modalidades, o taekwondo, o kempo, etc. Há aqui uma noção de desenhar a técnica sem, obviamente, utilizar toda a potência que podia introduzir no seu adversário. O que é que acha disto? Acha que apesar de tudo, é também uma arte marcial, não é? Estar ali a criar um compromisso de regras que impede o lutador de estar a utilizar toda a sua potencialidade é assim um bocado restritivo. Qual é o seu sentimento relativamente a isto? Nós, dentro do campo, lá está, existem estas diferenças entre os vários tipos de combate. Enquanto no semi-campo não podemos utilizar a potência, segundo o que está nas regras, é um combate mais de velocidade. Temos outros combates, como é o caso do knockdown e do full campo, em que podemos utilizar a nossa máxima força a fim de pontuar e de bloquear o nosso adversário. Eu acho que o campo tem aqui um leque bastante grande, o que permite também aos atletas que gostam mais de uma parte com menos contacto, digamos assim, e uma parte que gosta mais de contacto, e acho que não há problema nenhum em haver mais potência, porque havendo esta possibilidade o atleta pode sempre escolher entre aquilo que prefere. Muito bem. Quando nós estamos a falar em ética e luta, temos sempre aqui esta noção de que colocar os valores éticos na salvaguarda, inclusive da saúde do adversário, da sua própria saúde, e de interpor limites
àquilo que possa ser a eficácia das técnicas, é sempre um desafio, não é? Porque eu recordo-me que num campeonato de karatê em que participei em Santarém, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, houve um episódio em que o árbitro já teria mandado suspender e posicionar novos adversários, entre os quais eu, e o outro adversário não respeitou esse tempo, deu-me uma técnica de pé no pescoço que eu passei para 15 dias sem conseguir falar. Não é? Tem assim algum episódio assim também que seja curioso de haver assim alguma altercação às regras éticas durante o próprio combate que possa querer comentar connosco? Não, penso que não tenho nenhum episódio desses, porque também os árbitros da Federação têm feito um excelente trabalho e isso acabou por nunca acontecer, mesmo no estrangeiro, onde os árbitros não são portugueses, penso que nunca me tenha acontecido. Por vezes acontece por parte, às vezes, algum tipo de atleta cuja ética não está tão, digamos, imposta, digamos assim, por vezes, por querer ganhar, acaba por não, por exemplo, cumprimentar antes do início do combate, algo desse género, mas nunca algo assim tão extraordinário. De uma maneira geral, sente que são respeitados esses princípios em terreno de jogo, propriamente dito, não é? Sim, Olha, sim. considerando as características, um dos temas principais do nosso Ética Summit, no inicial, trata exatamente sobre a ética relacionada com o desporto jovem, não é? Discutiu-se também muito na luta do Karatê em tempos, quando é que deve ser começada a prática, considerando a eficácia dela, não é? Mercê da juventude do atleta. Aliás, porque o que se pretende também é ganhar características pessoais, de sociabilidade, de cidadania, etc. Não é? Qual é a idade em que, pelo que me percebi, desde os seus 13 anos, 12, 13 anos, começou a praticar, acha uma idade ajustada ou acha que para proteger, digamos, também a criança relativamente a esta, o que é que tomaria isso em consideração em termos de uma idade ajustada para o campo poder ser praticado pelos mais jovens? É assim, eu comecei um pouco mais tarde também porque eu estava noutra modalidade, estava no rugby, comecei a experimentar o campo e depois tive que fazer uma opção e penso que terá sido a melhor opção. Embora eu tenha começado um pouco mais tarde, tenho o exemplo dos meus irmãos que começaram bastante cedo, no caso da minha irmã, e aqui na associação onde eu treino, os atletas, nós aceitamos atletas a partir dos 4 anos. Eu penso que o facto de iniciarem cedo também é uma mais-valia, porque existem muitos ensinamentos que, ao nível desportivo, incluindo comportamentos éticos, que são transmitidos desde tenra idade. E, portanto, penso que não haja uma idade certa para entrar. Para além disso, acho que a segurança deles também está sempre assegurada, porque os materiais que nós utilizamos para a própria defesa, por exemplo, quando são os mais pequenos, eles têm um capacete com uma grelha na cara, têm um colete, e tudo isso ajuda também a protegê-los, e por isso acho que podem e devem começar desde cedo. Muito bem. Olha, uma matéria que também resulta e se vive muito, algumas preocupações e em algumas disciplinas e modalidades têm a ver com o uso de matérias indevidas no que diz respeito ao desempenho e à performance do atleta. A sua leitura no que diz respeito à sua trajeto desportivo tem conhecimento de ser, digamos, de episódios deste tipo, cá, nas suas competições internacionais, como é que está o status à sua volta dos mecanismos de dopagem para a competição? Sim, desde que eu comecei a competir, nunca ouvi alguém que tivesse sido exposto a qualquer tipo de substâncias. E, inclusive, na minha primeira ida ao estrangeiro, na Roménia, tive até uma colega de seleção que foi submetida a testes, não teve qualquer, ou seja, estava completamente negativo, não tinha consumido nada, e penso que a nível federativo e mesmo ao nível da Federação Internacional esse controle é bastante bem feito. Muito bem.
Olha, também, enfim, há aqui vários fatores que muitas vezes nos acautelam no meio da nossa prática desportiva. Por exemplo, a parte que diz respeito a fenómenos que ponham em risco a verdade desportiva e a integridade, com certeza que já ouviu falar em variedíssimos casos de manipulação de resultados, tendências menos corretas no que respeita à pontuação, no sentido de criar algum favorecimento. Isto é uma realidade com quem já tenha convivido ou não? É assim, do meu ponto de vista, ou seja, em toda a minha experiência, às vezes acabam por ser um pouco os atletas que, por perderem, se sentem, assim, digamos que um pouco injustiçados e às vezes acabam por pensar que houve esse tipo de errado julgamento, ou seja, de errada arbitragem, por exemplo, mas eu penso que não, que pelo menos comigo nunca teria acontecido. Muito bem. Olha, aliás, segundo conheço das imagens e de competições que já assisti, vocês no próprio quadrado de jogo dispõem de vários árbitros, 2 ou 3, enfim, para calcular a boa medição das técnicas, etc. Não é? Portanto, aí o ajuizamento final é feito por acumulação ou, digamos, por média das pontuações ou há um árbitro principal? Como é que isso funciona? Ou seja, quando estamos a falar na parte mais tradicional, lá está as formas com armas e a defesa pessoal, a avaliação é feita com base nas características que os árbitros têm nas regras e é feita uma escolha entre o canto azul ou o canto vermelho. Já quando estamos a falar da parte desportiva, nos combates, quando estamos a falar de um combate mais contínuo, a pontuação é feita no final no combate. Os árbitros, ao longo do mesmo, fazem a contagem dos pontos que foram executados por cada atleta e no final é feita a soma de todos os resultados do canto vermelho, a soma de todos os resultados do canto azul e com base nestes resultados é decidido o vencedor. No caso do combate a ponto, nós enquanto atletas também temos, através de um monitor, conseguimos ver a nossa classificação a aumentar consoante os pontos que nós marcamos, o que também nos ajuda um pouco. Muito bem. Olha, eu pude socorrer-me do seu currículo desportivo e vejo aqui alguns, nomeadamente em 2020, uma formação de arbitragem de campo adaptada. Explique-nos melhor, mais ou menos, como é que é a sua vivência, que tipo de atletas é que surgem, que são os vários níveis de ciência, como sabem, ciências no que respeita à surdez, à cegueira, à mecânica, à ciência intelectual. Enfim, por um lado, qual é a sua experiência? O que é que sente que daqui possa ser, como é que o atleta se sente tendo essas ciências e como é que está desenvolvendo a vossa modalidade? Dê-nos aqui 2 palavras sobre isso. Desde cedo que, ou seja, o número de atletas foi aumentando ao longo dos tempos também pela publicidade que foi feita e do que eles conseguem vivenciar dentro do desporto de combate. Porque embora seja um desporto de combate, eles acabam por terminar o combate e ambos, tendo ganho ou perdido, acabam por se sentir bastante felizes os dois porque eles também pensam um pouco diferente de nós e se calhar penso que nós também deveríamos pensar assim quando terminam as nossas competições. Agora, no último campeonato que houve aqui em Portugal, o Campeonato do Mundo, da IKF, tivemos desde atletas com trissomia 21, atletas mecânicos que tinham uma prótese ao invés de ter as 2 pernas e penso que ainda para que haja ainda uma maior competição ainda seriam necessários mais atletas que eles consigam começar a experimentar, mas penso que acima de tudo é importante que eles se divirtam acima da competição e só o facto de eles conseguirem passar de um sítio onde estão acostumados a treinar para o sítio onde eles estão, para um novo sítio onde estão a competir, acho que para eles já seria uma grande vitória. Muito bem. João,
Como é que compatibiliza o seu trajeto competitivo, já de alta competição, com a sua vida pessoal? É assim, Não sei se estuda, se trabalha, como é que isso funciona na sua conjugação de vida, no seu calendário de vida? sim, enquanto eu estava aqui a estudar em Caldas da Rainha, onde está também a Associação do Treino e sediada a Federação, tive sempre o apoio da escola, porque estava com o estatuto de estudante das UARs e que ajudaram-me sempre que eu fui para o estrangeiro e mesmo cá dentro com apoio com professores para aquelas aulas em que eu faltei enquanto estive no estrangeiro. Depois, neste momento estou a estudar na faculdade, na ESEX, a tirar Desporto e Bem-Estar, e também tenho um apoio, tenho um estatuto de estudante-atleta, mas acaba por ser um pouco, não digo que seja difícil, mas é custoso. É necessário abdicar de bastantes coisas, saídas, para ficar só a treinar, concentrar nos treinos e nos estudos, para conseguir ter altos resultados, quer na minha vida, quer na minha face mais desportiva, digamos assim. Apoio-no em casa? Diga, diga. Em casa apoio-no? Sim, sim, sim. Há muitos atletas que depois encontram também um movimento, um ambiente familiar um bocado funesto, na lógica, às vezes, do interesse da família. Pá, deixa-te disso, pá, mas é preciso pensar na tua vida futura. Como é que é? Apoiado? Como é? Desde que comecei para o campo, sempre me influenciaram a permanecer nesta modalidade, lá está, por todos os ensinamentos que me passaram. Na competição, acabou por não ser diferente e sempre me apoiaram a seguir porque era uma coisa que eu gostava. Eu penso que nunca tenha tido esse problema com a parte da minha família. Agora, nesta fase mais avançada, claro que me apoiam bastante e, mesmo estando longe, apoiam-me para que eu consiga continuar a treinar, mesmo não sendo da minha escola e nas viagens ao estrangeiro também. Muito bem, sim, senhor. Olha, nos vossos espetáculos desportivos, eu confesso que fui convidado, mas por razões de força maior, acabei por não ter ido a esse vosso campeonato que ocorreu nas Caldas da Rainha, está aí há 2 meses atrás, 1 ou 2 meses atrás. Exatamente. Como é que funciona o espetáculo desportivo em termos da disciplina dos espectadores, dos pais? Digamos, há fenómenos de algum tipo de violência verbal ou xenófoba, racista, qualquer um destes fenómenos que, infelizmente, em alguns casos, embora esporádicos, nos surgem no desporto nacional. Sim, é assim. Claro que é sempre difícil para os familiares que estão a ver, por vezes, ver o filho, ou o neto, ou o sobrinho a perder um combate, porque um combate implica que haja contacto entre, ou seja, levar com golpes, e acaba por às vezes custar. É verdade que já ouvi alguns comentários xenófobos, mas acabam sempre por depois também ser controlados pela arbitragem, porque é sempre uma coisa que nós tentamos combater. Mas penso que seja isso, sim. Muito bem. Há uma integração grande de todas as comunidades que vivem em Portugal, na vossa modalidade, quer de nações diferentes, quer de outro tipo de proveniências, africanas, brasileiras, etc. É uma prática e é uma modalidade muito inclusiva deste conjunto de várias proveniências? Sim, sim, é bastante inclusiva, mesmo aqui na minha associação é possível também ver bastante isso, gente proveniente de outros países e tudo mais. Talvez nem tanto os brasileiros, porque acabam por. Portugal tem vindo a aumentar muito o número de atletas, digamos, do Brasil em Jiu-Jitsu. Mas tirando isso, temos outras comunidades que vêm para Portugal e começam a experimentar e acabam por ficar e por sentir este gosto e por vezes até por levar para o estrangeiro novos conhecimentos. Muito bem. Falou-me que tinha a sua irmã desde muito cedo a praticar campo. Como é que estamos de raparigas no campo? Também, embora
na sociedade ainda se pensa muito que o desporto de combate é apenas para homens. É um pensamento completamente errado e cada vez mais temos vindo a ver excelentes atletas a participar em campeonatos não só a nível nacional, como também a nível mundial e europeu. Mas e aqui em Portugal há Aqui em muita. Portugal há uma grande influência, sim, sim, sim. Inclusive, Aliás, devo dizer que, desculpe interrompê-lo, que em benefício até da verdade e da evidência, a Federação a que pertence tem uma das poucas presidentes de federação, exatamente. que é sócia do Panático de Lisboa, e que dá o exemplo de ser uma líder de uma federação desportiva, e isto de certa maneira confirma isso que me está a dizer que respeito à modalidade desportiva. Pois sabe que nós temos encontrado, o Ética Summit é um evento que está pensado para justamente olhar para o tecido desportivo. Ou seja, existem muitas atividades de seminários, de formações, de webinars e conferências, mas aquilo que notamos é que o tecido desportivo de base, os treinadores, os árbitros, os dirigentes, os jornalistas, os juristas desportivos, os professores de educação física, etc., estão muito condicionados na percepção destas realidades. E, portanto, o Ética Summit está pensado para justamente toda esta camada que, juntando Brasil, África e Portugal, estamos a falar aqui nos largos milhões de pessoas associadas ao desporto. Não é? No que respeita a esta questão da ética desportiva que nos traz aqui, também, digamos, o que é muito interessante é relevar a forma como se difunde as atividades desportivas. Obviamente não vamos cair no lugar comum de achar que as televisões estão muito condicionadas pela difusão do futebol e mais uma ou outra circunstância de modalidade, ou através de grandes eventos, como por exemplo os Jogos Olímpicos. Eu diria que o mal não é do futebol, todas as outras modalidades é que estão muito fracamente representadas. Tomarmos nós que houvesse tanta ocupação desportiva nos jornais e nos mídias. Como é que está o campo em termos dessa divulgação ao nível que conheça, ao nível dos jornais, das televisões? Também, o campo também é incentivado nesse particular ou não? Penso que com o crescimento da Federação também houve uma tentativa e penso conseguida de cada vez mais conseguir fazer a publicidade desta arte marcial, a fim de também ter mais atletas e penso que tenha sido bastante bem conseguida. Normalmente trabalhamos sempre com uma equipa que é o Combate Press, que acaba por fazer a reportagem, para que todas as pessoas que gostam do desporto de combate consigam também ver os highlights das competições, consigam ver algumas competições. Existe também a reportagem em direto de algumas das áreas, para que toda a gente consiga ver no mundo inteiro. Por isso penso que tenha sido bem conseguido. Bem, olha, como é que estamos de longevidade da sua vida desportiva? 21 anos, ainda tem muitos anos pela frente, tem algumas ambições no que diz respeito à área do treinamento, à área da arbitragem, dirigente desportivo. O que é que anda por aí na sua cabeça relativamente a isso? Sim, primeiro que tudo, continuar enquanto atleta, enquanto se der, eu gostaria de continuar na competição e a representar Portugal lá fora, tanto lá fora no estrangeiro como cá em Portugal. Depois, quando essa minha carreira acabar, ou ainda antes disso, eu já tirei o curso de treinadores de grau 1 e, portanto, penso que continuar assim que acabar a faculdade, tirar o grau 2, seguidamente o grau 3, para que consiga também acompanhar esses atletas e talvez, quem sabe, um dia poder também acompanhar as seleções nacionais. Bem, como é que vocês estão organizados em termos de treinos no campo?
treinador de grupo, treinador individual. Por exemplo, na esgrima, o treinador é um treinador individual, no equestre também, segundo sei, mas depois há as outras modalidades em que trabalham em plantel, em tipo de equipa. Como é que vocês têm? Vocês têm um treinador um para um, ou é por grupo, por faixa etária? Por grupo, sim. Por norma, até nas classes mais novas até temos mais do que um treinador. Nas classes mais velhas, por ser mais fácil de trabalhar, temos o treinador de grupo, que nos dá as aulas. E é isso. Muito bem. Quanto a dirigente desportivo, tem alguma ideia de disponibilizar-se para ser responsável pela condução da prática do campo em alguma região? Já lhe passou isso pela cabeça? Não? Ainda não passou pela cabeça, mas acho que é algo a pensar. Também, primeiro agora estou mais focado nos meus resultados desportivos e em acabar a primeira faculdade e depois disso... Qual é o próximo grande campeonato? Diga? Qual é o próximo grande campeonato que tem pela frente? Agora será em outubro o campeonato europeu que será realizado na Turquia. O campo está no programa olímpico? Diga? O campo está no programa olímpico ou não? Nos Jogos Olímpicos? Estão nos Jogos Olímpicos ou não? É isso que eu estou a perguntar. Mas estão nos Jogos Mundiais ou não? Ou também não? Jogos Mundiais da Tafice? Não, vamos lá ver. As modalidades esportivas que não estão no programa olímpico, geralmente naquilo que se chama os Jogos Olímpicos, são convidadas a estar a fazer competição naquilo que se chama os World Games, os Jogos Mundiais. Não é? E não tem informação sobre isso. Não tem conhecimento. Muito bem. Olha, nós estamos, digamos, a usufruir deste tempo fantástico que pôde despender aqui connosco para conhecermos melhor o João Colasso. Afinal de contas, é sempre uma experiência humana e também partilha deste tipo de informação. Eu gostava de deixar agora o tempo que precisar, um minuto, ou seja, assim, para poder deixar uma mensagem para todos nós relativamente à sua experiência desportiva e uma mensagem para todos os que nos estão a ouvir. Esta nossa conversa está gravada, vai ser difundida posteriormente, será a base também daquilo que vai acontecer no Ética Summit e, portanto, deixo-lhe a palavra para si para depois encerrarmos esta nossa conversa. Certo. Muito obrigado. Então, se eu pudesse passar uma mensagem assim a todos os atletas ao nível nacional e ao nível também lusófono, eu diria que, embora o desporto seja algo bastante competitivo e que todos os atletas almejam o primeiro lugar, ou seja, o primeiro lugar no pódio, e não há qualquer tipo de problema nisso, mas temos de nos lembrar que para que essa vitória seja justa e verdadeira, também é necessário que os atletas estejam no mesmo pé de igualdade, o que significa termos respeito pelo nosso adversário, não utilizarmos qualquer tipo de doping, termos também respeito pela arbitragem, pelos outros treinadores, jogarmos limpo e com comportamentos éticos. Muito bem. João, foi um imenso prazer estar a falar consigo. Agradeço a sua oportunidade. Se tiver possibilidade de assistir ao nosso Ética Summit, já sabe, online, 100% gratuito, 100% em português, 8 e 9 e 10 de setembro. Ok? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, obrigado.